Aleluia. Sim, amado. Aleluia é o que nós devemos sempre dizer. Todos adorem ao Senhor. A presença dEle é real nesse lugar. O Espírito dEle está aqui. Esse amado Espírito que nós estamos clamando para que Ele nos encha de novo, e de novo, e de novo, e todos os dias de novo. E a cada manhã, a misericórdia dEle, e o renovo dEle, e o encher dEle, se renova na nossa vida. É isso que nós temos que buscar, amado. Essa canção, ela é uma oração que nós devemos retirar lá do fundo do nosso coração e entregar na presença dEle, de forma realmente desesperada. Clame, 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 clame. Sim, clame a Ele. Espírito, Sim. Espírito, Tire tudo o que pode atrapalhar essa tua oração agora. que desce como fogo. Esqueça de tudo que já passou. Esqueça de tudo o que está acontecendo ao redor. E clame, E enche-me clame, de novo. clame. Espírito, Espírito, que desce como fogo de Deus. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu estou sentindo uma nuvem de graça aqui nesse lugar. Uma nuvem de glória e de graça. A graça do Senhor está sobre nós hoje aqui. O Espírito da graça, o Espírito que trouxe Jesus à vida e que trouxe Jesus da morte, Ele está aqui, e Ele está reavivando corações hoje, corações que há tempos não adoravam, corações que há tempo não conseguiam chegar na presença do Senhor de uma forma sincera, para adorá-lo, para entregar uma adoração real, verdadeira, sincera a Ele. E Ele está aqui hoje, e Ele está nos tocando desde já. Nós estamos aqui oferecendo o nosso culto a Ele, a nossa adoração a Ele. Nós temos até ofertas movidas aqui hoje. Nós estamos nos movendo como oferta movidas na presença do Senhor hoje. As profetas da dança, as profetisas da dança também estão se movendo em oferta movida na presença do Senhor. E Ele está recebendo. Ele está aqui para receber. Ele está aqui para receber a nossa adoração, o nosso culto. Aleluia. Aleluia. Aplauda a presença dEle. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito tão maravilhoso. Aleluia. Pode sentar, amado. Glória a Deus. Nós temos uma pessoa que está aqui pela primeira vez, que é o Edésio. O Edésio está onde?
Edésio, seja bem-vindo aqui, Edésio. Que o Espírito que está enchendo esse lugar, ele te acolha de uma forma tremenda, especial. Tem mais alguém que está aqui pela primeira vez e não deu o nome na entrada? Não? Amém. Glória a Deus. Se você quiser fazer sua oferta, devolver o seu dízimo, nós temos os gasofilácios que estão atrás. Você pode fazê-lo, se já não o fez. Nós temos o costume aqui de fazer durante o louvor, porque nós entendemos que é uma forma de adorar especial, né? E também temos o QR Code que o Rogério coloca aí. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus fala que Jesus no dia anterior à sua morte, na noite anterior à cruz, a sua crucificação, na noite anterior a ele entregar o corpo dele, a vida dele na cruz, naquela cruz, para nos salvar, para nos dar acesso a Deus. Aquela obra que ninguém poderia ter feito, que ninguém poderá fazer, que ninguém teria a santidade, nenhum sacrifício seria perfeito o suficiente para agradar a Deus pela minha vida, pela tua vida, se não fosse Jesus naquele momento. E a palavra diz nos evangelhos que naquela noite ele chamou alguns discípulos para orar. Ou melhor, ele chamou para ir ao Monte das Oliveiras, no Getsêmani. E ele chamou, e aqueles discípulos, alguns deles foram com ele, e foram até uma parte, e pararam e ficaram ali. E ele chamou 3 dos mais chegados, João, Pedro e Tiago, para ir mais além. Oh, Jesus, a minha oração é para que hoje ele encontre pessoas aqui, discípulos aqui, que ele possa chamar para ir mais além. Que ele olhe para cada um de nós, para os nossos corações, para as nossas vidas e encontre em nós alguns discípulos que atendam o chamado dele para ir mais além. Jesus estava angustiado. A palavra diz que ele estava angustiado até a morte. Ele estava tão angustiado que ele chegou a suar sangue. E ele foi orar, e ao voltar, os discípulos estavam dormindo. Aqueles discípulos que foram mais além estavam dormindo. Imagina os outros que ficaram lá para trás. Mas o Senhor volta a orar e faz isso por 3 vezes. E as 3 vezes que ele volta, ele encontra aqueles discípulos dormindo. E aí o Senhor dá meio que um chacoalhão neles e diz: vocês não conseguem orar comigo nem 1 hora? Vocês não conseguem ficar comigo orando nesse momento? Imagina o momento que era para Jesus isso. Vocês não conseguem ficar nem 1 hora comigo orando? Vocês estão dormindo? E aí Jesus fala para eles: vocês têm que orar, para que vocês não caiam em tentação. Orai para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto. Por quê? Porque é o Espírito Santo que ele vem e ele acende o nosso espírito, ele reaviva o nosso espírito, podemos dizer que ele ressuscita o nosso espírito, e o nosso espírito fica pronto. Mas a carne é fraca, e nós, os que já fomos alcançados, nós temos que manter a nossa vida no firme propósito, difícil propósito,
de estarmos alinhados com o propósito da adoração. Nós temos que manter a nossa vida em adoração. Esse é o propósito. Muitas pessoas ficam se perguntando: eu não sei qual é o propósito da minha vida. Eu não sei, eu estou na igreja e ouço pregações e ministrações e coaches e faço psicanálise e não encontro o propósito da minha vida. O propósito da nossa vida é só um, amado. Só um. Não tem dois. É adorar ao Deus que deu a vida por nós. É adorar aquele que é digno. Nada mais é digno. Somente Ele. Então nós temos esse propósito na nossa vida. E cada vez fica pior. A cada dia nós temos mais atrativos. A cada dia tem mais coisa para nos desviar a atenção. Você imagina Jesus hoje. Imagina Jesus fazendo a obra hoje, entrando no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, com aqueles discípulos hoje. Ele ia orar, ia voltar, ia ver os discípulos fazendo o quê? Zap, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ia estar lá os discípulos lá, Jesus orando e os discípulos lá. Seu celularzinho na mão. Rola, curte, compartilha, rola, curte, compartilha. Já se foi 1 hora. Já se foi 1 hora nesse rola e curte. E se fosse nós? Como que Jesus, o nosso Senhor, nos pegaria? Dormindo ou mexendo no WhatsApp? Dormindo ou compartilhando, comentando? Não tenho nada contra Zap, Facebook, Instagram, nada. Acho que é muito bom até, se não me governar. Se eu governar, é muito bom. Agora, tudo que me governa que não é Jesus Cristo está errado. A questão é, e a adoração? E a oração? E o devocional? A questão não é o Zap, ou o Instagram, ou o Facebook. A questão é o tempo que nós temos com Deus. Essa é a questão. Ou Ele não te chama mais para orar, ou Ele não te retira mais do meio da multidão, como Ele retirou aqueles discípulos e chamou para orar. Ou Ele parou de fazer isso. Ou é você que não tem tido mais prazer na oração. Ou é você que não tem tido mais prazer na adoração, no secreto. Não tem tido mais aquele tempo com o Senhor. A pior coisa que pode acontecer conosco, amado, que já recebemos a graça, já fomos alcançados pela graça, a pior coisa que pode acontecer é nos tornarmos mornos. Nada é pior. Antes não tivesse conhecido. Nos tornar mornos no relacionamento com Deus é um suicídio espiritual. Então o Espírito Santo já veio, já te reviveu, já ressuscitou o teu espírito e agora você pratica, né, um suicídio espiritual e começa a sair da presença, sair da adoração. Por quê? Porque tem muito Zap, tem muito Facebook, tem muito jogo do Grêmio, tem muito jogo do Inter,
Ó, se rir do Grêmio, ó, vai ter. Não ri, pastor. Tem muita coisa que compete com o Senhor. E aí a gente vai afastando. Sabe, Apocalipse 3 fala das igrejas, né, do Apocalipse. E a última é Laodiceia. A última igreja que João fala é Laodiceia. A última. Será que isso não tem alguma coisa a ver com os nossos tempos? Será que nós não somos a última igreja antes da vinda de Jesus? Só que eu creio sim que no meio dessa Laodiceia, vamos dizer assim, tem aqueles que não estão mornos. Ainda tem alguns que estão gelados, frios, gelados ainda. É melhor estar gelado do que estar morno, amado. Agora tem aqueles que estão quentes. Estão quentes. A questão é como e o quanto da minha vida eu estou entregando a Jesus, de verdade. Tem a ver com adoração. Você entrega a sua vida a Jesus, eu entrego, oba, eu entrego. Eu aceito Jesus. Só que daí, na real mesmo, no dia a dia, na vida mesmo, a pessoa que tem menos tempo da nossa vida é Jesus. Será que foi uma entrega verdadeira? Será que isso é entregar a vida a Jesus? Será que isso transforma vidas mesmo? Essa semana no grupo de convívio, nós estávamos lá no convívio e o Davizinho, profetinha, levantou a mão lá, eu quero falar. Ninguém olhava para ele, ele lá, com a mãozinha levantada. Alguém o Iverton, que estava dando o estudo, falou para ele falar. Ele falou uma coisa assim que foi uma flecha. Ele falou, olha só, o jeitinho dele, né? Criança, 10 anos de idade. Olha só, o que está acontecendo é que nós estamos perdendo o amor, a intensidade pelo secreto. Nas palavras dele. Mas foi isso que ele quis falar. Nós estamos perdendo a intimidade com o Senhor, nós não estamos mais valorizando o secreto. É isso que está acontecendo. E o Iverton estava falando sobre Naamã, e ele falou, as pessoas que têm intimidade e vão ter um secreto, elas vão entender de primeira, mais ou menos isso que ele falou. Então, uma criança de 10 anos está nos ensinando. Aprenda, amado. Vamos aprender com essas crianças que estão falando. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. O texto que vamos estudar hoje está em Levíticos, capítulo 10. Levíticos capítulo 10, vamos aprender um pouco com a vida dessas duas preciosidades aí, o Nadab e Abiú. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram um fogo estranho. Repete comigo, fogo estranho. Perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara.
Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, os que sobraram: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. O povo, ele estava no deserto nesse momento. Eles haviam saído do Egito, já haviam visto todos aqueles sinais, aquelas maravilhas, as pragas, as 10 pragas, o mar se abrindo, a nuvem, a coluna de fogo. Eles haviam visto muitas coisas. Muitas coisas. Eu creio que aqui no nosso meio também tem pessoas que já viram muitas coisas. Mas aquele povo havia visto muita coisa. Ele já havia passado pela reprovação de terem adorado um bezerro de ouro que o Arão, o que seria sacerdote deles, fez para eles. O Senhor já havia perdoado eles. E eu creio que muita gente aqui na igreja do Senhor já foi idólatra. E já passou pelo caminho da idolatria. E já passou por aquele caminho de engano, de sofisma, em que adoram, oram para uma estátua ou alguma coisa parecida a eles. No caso deles foi um bezerro de ouro que Arão fez. Eles já haviam recebido a lei, já haviam levantado o tabernáculo, já haviam consagrado todos os utensílios do tabernáculo e já haviam feito uma grande festa de inauguração do tabernáculo. Ou seja, tudo estava perfeito, tudo estava lindo, coisa linda, como diz o pastor Léo lá de Penha, coisa linda, estava tudo perfeito. Os sacrifícios foram aceitos pelo Senhor, a unção foi derramada sobre os sacerdotes, o fogo de Deus já havia vindo consumir o sacrifício, consumir a oferta, tudo perfeito. Arão, o pai, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos, já haviam sido consagrados, ungidos, para serem os sacerdotes de Israel. Tudo certo. Acabou o dia, foram todo mundo dormir, felizes da vida. Agora tinham um lugar para ir adorar a Deus, um lugar para ir buscar a Deus, um lugar preparado, consagrado, ungido. E no outro dia, as preciosidades do Nadab e Abiú se levantam mais cedo do que todo mundo e vão lá para o tabernáculo, pegam incensário das suas casas, pegam fogo de fora do tabernáculo, pegam um incenso que não era o incenso apropriado e vão dentro do Santo dos Santos para oferecer incenso a Deus. 10, né?
Eles queriam adorar a Deus, aparentemente. Só que eles chegam lá todos errados, como eu falei, e o que acontece é que o Senhor fulmina eles. O Senhor não recebe aquela adoração, nem sacrifício eles fizeram, aquele incenso que eles queriam colocar na presença do Senhor, o Senhor não recebe e mata, fulmina os dois. A primeira pergunta é: por que que eles fizeram isso? Nadab e Abiú. O que que levou eles, os dois filhos mais velhos de Arão, do sumo sacerdote, o que levou eles a fazer essa loucura, a cometer essa loucura? Eles tinham tudo, eles comiam a melhor comida, eles tinham as melhores roupas, eles tinham a melhor educação, eles tinham status, eles tinham respeito de todo Israel. Eles eram filhos de Arão, filhos do sumo sacerdote. O que que levou eles a fazerem isso? O que que aconteceu na mente deles, na cabeça deles, no coração deles, para eles tentar fazer uma loucura dessas? Eu pedi ao Senhor para que Ele direcionasse essa palavra, para que Ele nos desse a entender algumas coisas acerca da adoração, acerca de o que Nadab e Abiú fizeram. E a primeira coisa que eu identifiquei, orando ao Senhor, buscando no Senhor, é que eles tinham uma grave crise, um grande problema com a sua identidade. Nadab e Abiú tinham grandes problemas com a sua identidade. Eles não sabiam quem eles eram em Deus. Eles sabiam quem eles eram para Israel, mas eles não sabiam quem eles eram em Deus. E isso é um grande problema, que gera grandes problemas, que gera sentimentos almáticos, sentimentos na alma, que acabam por travar a nossa vida, que acabam por muitas vezes nos desviar do propósito que é a adoração. E uma das coisas que uma atitude, ou melhor, uma falta de identidade provoca, é a insatisfação. Repete comigo aí para nós animar um pouco. Insatisfação. Insatisfação. Eles sentiam insatisfação. Eles não sabiam quem eles eram em Deus. Eles sabiam quem eles eram para Israel, para o pai Arão, para o tio Moisés. Mas eles não sabiam quem de fato eles eram para Deus. Eles sabiam que eles seriam os próximos sumos sacerdotes, numa ordem hereditária. Mas eles ainda não entendiam quem eles eram para Deus. E isso gerou toda a insatisfação. E a insatisfação é quando nós não entendemos as vitórias que Deus nos dá. Nós não celebramos as pequenas e as grandes e as médias e qualquer vitória que Deus nos dá. E aí parece que aquelas coisas que Deus nos dá, que nós recebemos, com o tempo vão ficando pequenas. Eles eram filhos de Arão, eles receberam tudo que receberam por nascimento. Mas eles estavam insatisfeitos, porque eles não valorizavam aquilo. Eles não entendiam o que era ser um futuro sumo sacerdote. Eles não celebravam a vitória que Deus tinha dado na vida deles. Eles não faltava nada para eles. Tinha de tudo.
mas eles sempre precisavam preencher um vazio. Eles sempre precisavam estar buscando coisas, situações, relacionamentos, porque eles tinham que preencher o vazio da insatisfação. Passavam os dias e eles iam alimentando aquele vazio da insatisfação, e aí eles buscavam satisfazer isso com consumismo, com ambição, com o sucesso na carreira, como ser o maior, ser o melhor, tendo mais do que todos. Ou seja, eles iam empilhando coisas dentro de si, só que o vazio da insatisfação continuava. Tudo que eles receberam, vestes lindas de sacerdotes, a herança de ser sumo sacerdote, a possibilidade de estar auxiliando Arão na ministração no tabernáculo, tudo isso para eles não era suficiente. E a satisfação, ela gera a rebeldia. Sempre que nós ficarmos insatisfeitos com a vida, nós vamos nos rebelar com alguém, ou com alguma coisa. Não tem como. Se você está insatisfeito, e se você alimenta esse espírito de insatisfação, vai chegar um momento que você vai se rebelar. Vai chegar um momento que isso vai estar tão grande dentro de você, que você vai se rebelar. Aconteceu com Lúcifer. Nós vemos Ezequiel 28. Na verdade, Lúcifer, vamos abrir um parênteses aqui. Lúcifer não existe na Bíblia, tá, irmão? É um nome que é conhecido como o nome do diabo. Mas esse anjo, o diabo, antes de ser diabo, ele era querubim da guarda. Ele era um dos grandes de Deus. Só que ele estava insatisfeito sempre. Nada satisfazia Lúcifer. Nada. Talvez a única coisa que satisfizesse Lúcifer seria o trono de Deus. Alguém aqui quer o trono de Deus? Alguém aqui quer reinar? Então deixa ele reinar, amado. Deixa ele ocupar o trono. Se satisfaça nele. Se Deus não for o suficiente para te preencher, o que será? Existe algo maior do que Deus? Alguém conhece? Existe algo mais gostoso do que estar na presença de Deus, sentindo aquela unção, aquele mover, aquela presença que nós sentimos, e eu sei que você já sentiu e sente? Existe algo melhor do que isso? Não existe. Então por que muitas vezes nós queremos mais? E se fosse mais dele, mais da presença dele, mais da unção dele, mais do manifestar dele na nossa vida, tudo bem, mas não. Nós queremos mais das coisas que passam. Nós queremos encher o nosso coração de tesouros que vão ser corroídos pela traça, que o ladrão vai poder nos roubar. E aí nós ficamos nessa insatisfação de que eu preciso mais, porque o irmão tem algo melhor do que eu, e eu preciso ter algo pelo menos parecido do que o irmão, porque, enfim, nós andamos perto. Tem lugares, amado, que isso é ensinado.
Mas aqui nessa casa, não. Aqui nessa casa, menos é mais. Aqui nessa casa, no Evangelho, essa casa prega o Evangelho. Onde perder é ganhar. Satisfação não tem a ver com as coisas do mundo. Estar aqui com a possibilidade de ter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, um relacionamento que cresce, já deve nos satisfazer, já teria que nos satisfazer. A insatisfação, ela também gera a não aceitação de processos. E isso gera a frustração. Então, como eu sou insatisfeito, quando chega o processo, quando começa o processo, no quarta etapa, quarto passo do processo que Deus está realizando na minha vida para minha transformação, para minha edificação, para que Ele possa me colocar num lugar um pouquinho mais alto nele. Como eu quero já estar lá no 18º andar e estou recém no 3º, essa insatisfação que gera em mim, no meu coração, vai me frustrar. Eu vou ficar frustrado porque eu ouço mensagens de pessoas que encontraram Jesus, entregaram a vida a Jesus e hoje estão ricos, estão milionários, andando de iate. Não tem? Ou eu luto com uma doença, e no processo de Deus, para que eu cresça, Ele usa essa doença. E aí eu recebi Jesus, eu comecei a andar próximo de Jesus, aí eu tenho que ser curado amanhã, porque senão eu vou ficar insatisfeito. E se não acontecer amanhã, depois de amanhã eu estou frustrado. Deus cura quando Ele quer, quem Ele quer, da forma que Ele quer, através de quem Ele quiser. Nós temos que ter entendimento dessas coisas, nós temos que estar com a Bíblia, lê-la, entendê-la, buscar, encher a nossa vida com a palavra de Deus, para que nós possamos ter entendimento disso, para não cair nesses ensinamentos aí que tem por aí, que é tudo fácil, que é tudo um mar de rosa, e não é. Nadab e Abiú, eles seriam sumos sacerdotes um dia. Cada um deles iria assumir o lugar de Arão no seu devido tempo, só que eles não souberam esperar. Eles não aceitaram os processos. Eles não se satisfizeram com a situação que eles estavam. E não aceitar os processos torna os processos mais prolongados. Toda vez que você não aceitar o processo vai começar de novo. Não tem jeito. O processo vai começar de novo. Se você não aceitar, eu achei que não era assim, eu achei que ia ser mais fácil isso. Eu estou frustrado, então eu não quero. Aí o processo vai começar de novo. Se você já estava lá no 3º andar, vai cair para o 1º de novo, para o térreo de novo. E vai sofrer mais. Vai sofrer de novo. E eles também acharam que a preparação do dia anterior servia para sempre. Isso também faz parte do processo. Às vezes nós recebemos um ensinamento que cai no nosso coração, assenta no nosso coração, e a gente vive em cima daquele ensinamento. E as coisas andam, porque Deus, Ele faz andar conforme Ele quer. Só que daí,
Muitas vezes nós acabamos achando que aquilo que Deus nos deu vai servir para a vida toda. Mas não é assim que funciona. O que nos trouxe até aqui, muitas vezes já não serve mais. Nós já temos que ter um nível maior de intimidade com o Senhor, para que Ele possa estar ministrando na nossa vida o que Ele tem para o agora. Deus, Ele é um Deus de novidades. Amém? E os processos de Nadab e Abiú, eles não entenderam que eles deveriam, para poder entrar no templo, no tabernáculo, eles precisariam primeiro se lavar. Se vocês forem estudar lá em Levíticos, vocês vão ver que o sacerdote, para entrar no tabernáculo, ele primeiro se lavava todo, com água pura, trazida lá da fonte, não sei de onde. Mas era assim que funcionava, ele precisava vestir vestes diferentes, para daí ele poder entrar no templo, no tabernáculo, ou melhor. E isso todas as vezes que eles entrassem no tabernáculo, eles teriam que fazer isso. E isso volta para a palavra. João capítulo 4 diz que Jesus falando para os discípulos, e Jesus fala para os discípulos: vós já estáis limpos pela minha palavra. Vocês não precisam se lavar mais. Vocês já estão limpos pela minha palavra. Mas nós estamos nos lavando todos os dias, porque todas as vezes que o sacerdote precisava entrar dentro do tabernáculo, ele precisava se lavar. E nós estamos nos lavando todos os dias com a palavra. Aquela limpeza que o Senhor já fez através da palavra, quando você recebeu a palavra e entregou a vida a Jesus, aquela limpeza já não serve mais. Porque nós nos sujamos no dia a dia. E nós precisamos ser lavados pela palavra de novo, e de novo, e de novo, todos os dias. Ou você tomar banho uma vez por ano só? Outra coisa que eles deveriam ter é vestes especiais. Nadab e Abiú sabiam disso, sabiam que eles precisavam se lavar, sabiam que eles precisavam vestir vestes especiais para poderem entrar dentro do tabernáculo, para poderem ir lá oficiar entregar o incenso a Deus. Só que eles não fizeram isso. E vestes especiais nos leva para vestes de louvor, vestes de justiça. Só que isso é vida. Alguém falou essa semana aí que antigamente você conhecia, acho que foi o Iago. Foi o Iago, né, Iago? Eu assisti, não vim aqui mais assistir, não pude vir. Antigamente nós conhecíamos o Filho de Deus na rua pela roupa. Olhava lá, né? Aquele grupinho lá, tinha um que era filho de Deus, a gente identificava pela roupa. Hoje não mais. Hoje está todo mundo se vestindo igual. Não tem mais essa mudança. Então, as vestes de justiça, as vestes que nós devemos vestir para oficiar na presença do Senhor, para adorar o Senhor, para entregar o incenso santo ao Senhor, são vestes de justiça. Vestes de louvor. A minha esposa abriu o culto falando que nós devemos cuidar dos necessitados. Sim, vestes de justiça. E não é necessitado só de pão, só de comida, não. Só de conta, de luz e de água. É todo tipo de necessitado.
para que possamos estar vestindo vestes de justiça, nós devemos nos preocupar com isso. É algo que agrada ao Senhor. É algo que nos habilita a entrar na presença dEle. Outra coisa é que a insatisfação gera. Ela gera a busca pela satisfação. Deus me dá cada coisa. A insatisfação gera a busca pela satisfação no que Deus ainda não nos deu. Então, quando estamos insatisfeitos, nós buscamos a satisfação naquilo que ainda não nos foi dado por Deus. E aí nós ficamos orando por aquilo, e orando por aquilo, e orando por aquilo. Deus não é surdo. Deus não é surdo. Ore, entregue na presença de Deus, mas antes de orar, amado, ore ao Espírito Santo e entrega a oração ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo conduza a oração, porque toda oração que for conduzida pelo Espírito Santo, Deus, além de ouvir, responde, porque ouvir, Ele ouve todas as orações, só que Ele só vai responder as orações que tiver a ver com Ele. Ele não vai nos dar algo que vai nos prender, algo que vai nos desviar, algo que vai ser ruim para nós. E Ele não vai tirar nada de ninguém para dar para você. Ele não é injusto. Então, a insatisfação, ela gera busca pela satisfação no que Deus ainda não nos deu. Eles entraram, Nadab e Abiú, eles entraram num lugar que não era deles. Nem Arão podia entrar no tabernáculo sem Moisés. O líder era Moisés, não era Arão. O cara era Moisés. Tem um momento em que Miriam faz uma rebelião contra Moisés. E querem dar um golpe de estado em Moisés. E tomar o poder de Moisés. Por quê? Miriam fala, olha só, Deus fala como fala com Moisés, Ele fala conosco. Não é só com Moisés que Ele fala. Ele fala com todos nós. E aí Deus repreende, deixa ela leprosa por algum tempo, e fala com Moisés. Eu falo com todos os profetas, Deus diz. Eu falo com todos os profetas. Mas com Moisés, eu falo face a face. Então, é uma coisa que eles queriam fazer que nem Arão não podia fazer. Não era o lugar deles ainda. Deus ainda não havia dado a eles levar incenso dentro do Santo dos Santos. O fogo, para queimar o incenso, ele só veio quando o Moisés estava com o Arão. E isso me leva a um princípio de autoridade. Isso nos aponta um princípio de autoridade. Moisés era autoridade. E acima deles ainda, antes de chegar em Moisés, ainda havia Arão. Então, nós temos que entender princípios de autoridade. Não tem a ver com opressão, não tem a ver com dependência, mas tem a ver com princípios. E Deus é um Deus de princípio. Princípio protege. Ferir princípios. Você vai ser ferido, amado, pelo princípio que você ferir. Sempre que você ferir um princípio, esse princípio vai te ferir. Então, o princípio de autoridade é um princípio que nós temos que entender e viver esse princípio. Moisés era quem liderava o povo, não era Arão. Moisés exercia autoridade em favor do povo. Já Arão era político.
Moisés buscava fazer ao povo o que o povo precisava. Moisés buscava em Deus o que o povo precisava. Arão dava um jeitinho. O povo não precisava do bezerro. Mas Arão deu um jeitinho para conquistar o coração deles. Arão era político. Saiba que sempre que você ou alguém fizer algo para você, que o Senhor não mandou, vai ter algum custo. Vai dar problema. Quando o povo saiu do Egito, o Senhor fez com que os egípcios dessem ouro para o povo. O povo saiu do Egito cheio de ouro. Cheio, carregado de ouro. Todas as famílias do Egito deram ouro para o povo de Deus. Aí no primeiro momento em que eles ficaram sem Moisés por perto, eles pediram para Arão fazer um bezerro de ouro. Sabe qual ouro que Arão usou para fazer o bezerro? O ouro que Deus havia dado para eles. Deus deu para eles aquele ouro. Eles, por não entender o princípio de autoridade, compraram Arão, que se vendeu. O político Arão. E Arão fez o bezerro de ouro e entregou para eles. Logo que Moisés volta, Moisés pega aquele bezerro e destrói. Moisés não tira um pedacinho daquele bezerro para cada um e devolve o ouro, não. Aquele bezerro é destruído. Tudo que você não valoriza, que Deus te dá, é destruído. Tudo o que Deus te dá e você não dá o devido valor, num momento ou outro você perde. E não vem de volta não. Princípio de autoridade, amado. Entenda isso que se vai muito bem na vida. O sentimento de insatisfação, via de regra, ele gera com o tempo a frustração. Frustração. Os frustrados, eles não herdarão o reino. O jovem rico, ele chega em Jesus, ele era rico, ele era jovem, ele era saudável, ele tinha tudo. Tudo. Ele não tinha uma vida frustrada. E ele chega em Jesus e ele fala para Jesus: o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e pergunta: você cumpre os mandamentos? Cumpro. Todos. Não mato, não roubo, não adultero. Todos. Então, vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e vem me seguir. Frustrou. Ele ficou frustrado com Jesus. Ele olhou para Jesus e falou: não, não tem como. Eu achei que não era isso. Eu achei que era outra coisa. Você me frustrou, Jesus. Tchau. Então, amado, procure conhecer Jesus de verdade, através da palavra dele, porque você corre o risco de se frustrar com Jesus. Entenderam? Não corra o risco de se frustrar com Jesus. Conheça ele. Não tem nada melhor do que ele. Nunca nós vamos nos frustrar com ele se nós entendermos ele, se nós conhecermos ele de verdade. Sabe, aquele jovem rico,
ele já morreu. Há mais ou menos uns 2000 anos. O que sustenta o espírito de insatisfação, de frustração, nunca será grato. Aquela pessoa que sustenta um espírito de insatisfação, de frustração, outra coisa que essa pessoa nunca vai ter é gratidão. Ela pode até agradecer, mas é com interesse. Ela não vai ter gratidão, um espírito de gratidão nela. Ela não consegue sustentar um espírito de gratidão. Ela acaba vivendo uma vida vazia. Por quê? Porque a gratidão, ela vem do contentamento. Se não existir um contentamento genuíno, verdadeiro, não existe gratidão. Não existe gratidão. E o insatisfeito, amado, ele, para cada solução, ele consegue inventar um problema. Ele sempre vai inventar um problema, ele não vai conseguir ser grato. E contentamento é não ter carência de nada. Contentamento é não ter carência de nada. Ser grato não quer dizer ser conformado. A pessoa que tem gratidão, que sustenta o espírito de gratidão, não quer dizer que ela seja conformada, não. Só o Senhor sabe o que Ele tem para você. Só o Senhor sabe o que vai gerar contentamento em você. O Senhor quer ver um filho grato. O Senhor quer ver o espírito de gratidão gerando em você alegria. Mas Ele quer, Ele sabe que Ele precisa te contentar, então Ele sabe o que Ele precisa conceder, colocar na tua vida. Muitas vezes nós oramos contra Deus. Na verdade, a grande maioria das nossas orações é contra Deus. Nós queremos ensinar a Deus o que é que Ele deve fazer e o que é que Ele deve deixar de fazer. E assim, nós vamos nos frustrar. Ser grato não quer dizer ser conformado e contentamento não tem a ver com conformismo. Nós devemos lutar, continuar lutando nos nossos sonhos, porque o Senhor, Ele vai nos dar vitória. Só que esses sonhos têm que ter a ver com Ele. Não tem como você querer que Ele te dê alguma coisa, que Ele faça alguma coisa por você, se não tem a ver com o que Ele tem no projeto dEle para a nossa vida, para a tua vida. Amém? E olha só, muitas vezes no reino de Deus, o Senhor tira algumas coisas de nós, para nos livrar de ídolos que nos impedem de adorar. Então, se Deus tirou alguma coisa de você, e você possa estar frustrado com isso, entenda que se Deus é o Senhor de fato da tua vida, Ele está usando isso para que você possa avançar. Ele tem plano e tem projeto. Não existe carência no reino de Deus. A pessoa não pode ser carente no reino de Deus. A pessoa não pode... Tem uma palavra, né, que as pessoas dizem que querem achar a cara metade. Os que são solteiros. Eu tenho que achar minha cara metade. Ou eu tenho que achar
aquele trabalho que vai casar comigo, que vai ser aquela coisa maravilhosa na minha vida. Nós não podemos depender disso, isso é carência. E o Senhor nos fez inteiros. O Senhor não fez nós metade, que precise de alguém que não seja Ele para completar. Ele está em nós, inteiros. Agora, se nós for metade e precisar de alguma outra metade para que possamos ser felizes, então, onde que ele fica? A falta de identidade também causa mais uma coisa: obstinação. Repete comigo: obstinação. Eles sabiam que eles estavam errados. Eles sabiam que eles não deveriam fazer aquilo daquela forma. Eles tinham esse entendimento. Mas eles estavam obstinados a fazer. Eu fico imaginando, isso não nasce assim de manhã. Nadab olha para Abiú e fala: vamos lá dentro do tabernáculo, lá fazer o que o Moisés e o Arão fazem, deve ser legal. Eu vejo eles levando, na verdade eles não levavam nada, né? Estava tudo dentro do tabernáculo, mas eles vão lá e eles oferecem incenso a Deus, deve ser legal, né? A gente vê Deus lá no monte, fumegando e tal. Vamos lá fazer? Eles devem ter ficado bolando isso por muito tempo, antes do tabernáculo ser construído. E foi se tornando uma obstinação. Ninguém faz algo assim tão grande sem estar obstinado a fazer. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, fala que rebelião é pecado de feitiçaria. Depois você dá uma olhada. Rebelião é pecado de feitiçaria, desagrada muito a Deus. Desagrada muito a Deus. Mas a obstinação é pecado de idolatria. Então, muitas vezes nós colocamos aquele sucesso, aquele ponto a ser atingido como uma idolatria na nossa vida. E aí nós ficamos obstinados naquilo. Uma realização, um curso, qualquer coisa que roube o teu coração do Senhor é idolatria. E o inimigo, ele sabe muito bem como causar, como gerar obstinação no nosso coração. E aí nós não pensamos em mais nada, somente naquilo. E aí não tem mais tempo de devocional, não tem mais tempo de oração, não tem mais aquele relacionamento com Deus que tinha. Porque tem que conquistar. Obstinação. Pecado de idolatria. Eles sabiam que eles não podiam entrar lá no tabernáculo, lá no Santo dos Santos. Mas eles queriam entrar para provar que eles também podiam. Muitas vezes nós queremos provar para as pessoas, ou para os pais, ou para o marido ou a esposa, ou para o pastor, ou para o chefe, que nós também podemos. Só que se não é de Deus, se Deus não deu ainda, é pecado de obstinação, é idolatria. Eu sei porque eu, sem querer, eu acabei entrando num pecado de obstinação, num pecado de idolatria. Algum tempo atrás eu tinha na minha mente que eu deveria, de qualquer jeito, ir embora para o litoral, para ficar perto das minhas filhas, das nossas filhas. Isso se tornou uma obstinação para mim, eu tinha que fazer isso. E no meu tempo, eu coloquei uma data e isso tinha que acontecer. Só que não aconteceu. Por quê? Porque não era de Deus isso.
porque se fosse eu já estaria lá com certeza. Agora, graças a Deus que o Espírito Santo não me deixou entrar no outro pecado da frustração. Por quê? Porque eu conheço o Senhor. Eu sei que jamais eu vou me frustrar com Ele. Jamais. Porque a minha vida é para adoração a Ele. Os meus planos, os meus projetos, os meus fracassos, as minhas derrotas, tudo é para adoração a Ele. Isso nós só aprendemos através da palavra. Tiago capítulo 4, abre aí comigo. Tiago capítulo 4, 14 a 16. Isso. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deviam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, também está pecando. Mas até o versículo 16... Toda a nossa jactância, toda a nossa pretensão arrogante é maligna. Nós devemos colocar a nossa pretensão sempre diante de Deus, para que Deus, por misericórdia, nos conduza. Aí nós nunca vamos estar frustrados. Outra face da obstinação é buscar a honra para si mesmo. Qual é a motivação? Muitos querem ser honrados aqui. Só que você tem que entender que ser honrado nesse mundo, nós não vamos ser. Porque o nosso Senhor, Ele não foi honrado aqui. Então, se eu quiser a honra desse mundo, eu vou estar querendo algo que não me pertence. Eu não posso querer ser honrado no mundo que crucificou o meu Jesus. Eu não posso ser honrado no mundo que desonrou o meu Jesus. A honra tem que vir dele. Seja através de quem for, tem que vir dele. Se não é do mundo, e aí eu não quero. Não entender a identidade em Deus leva a produzir adoração falsa, e aí nós vamos encerrar. Não entender a identidade em Deus nos leva a produzir adoração falsa, e isso é abominação. E foi por isso que Deus não aceitou a adoração de Nadab e Abiú. E por isso que eles morreram. Porque eles produziram ou tentaram produzir adoração falsa na presença de Deus. Eles tentaram levar a Deus algo que era falso. Somente o sumo sacerdote podia oferecer incenso no Santo dos Santos. E o incenso tinha que ser santo, o fogo tinha que ser santo, os utensílios tinham que ser santos. E eles entraram cada um com o seu incensário de casa. Eles não deram a menor importância para se o incenso era santo ou não era. O fogo não era do tabernáculo, era fogo falso. Era fogo estranho.
Tudo teria que ter sido santificado antes, amado. Tudo o que eles fizeram teria que ter sido santificado antes com o sacrifício que foi feito. Quando se consagrou aquele tabernáculo, quando se consagrou o tabernáculo, foi feito um sacrifício. E esse sacrifício santificou todo o tabernáculo. E tudo o que havia dentro do tabernáculo, todos os utensílios, tudo, os incensários, o incenso, tudo foi santificado por aquele sacrifício. E o Senhor não aceita. Não adianta tentar produzir adoração, louvor por conta própria. Não adianta você achar que você vai agradar a Deus louvando Ele por conta própria. Estranho, né? Ó, agora eu ouvi um cri, 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 cri. Nós não podemos produzir adoração. Não tem como. Toda adoração que nós entregar a Deus vai ser falsa. Toda. Por quê? Porque hoje nós somos o tabernáculo. Nós somos os utensílios. Mas o Espírito Santo precisa habitar nele. Não tem como nós produzirmos adoração. O Senhor, Ele só aceita a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oração como incenso de aroma suave. É só assim que Ele recebe. E eles foram todos atravessados, eles foram direto querendo entregar o incenso. O incenso era a última coisa que era a penúltima coisa que era feita no culto a Deus. Eles precisavam primeiro se lavar, primeiro se vestir, e daí eles teriam que sacrificar, para daí entrar no Santo dos Santos com incenso. E eles não fizeram nada disso. Nós nos lavamos com a palavra. Nós somos o tabernáculo, nós somos o incensário. As nossas orações são o incenso. Mas e o sacrifício? Precisava de um sacrifício. O fogo queima primeiro o sacrifício. Depois que ele vai queimar o incenso, ele precisa primeiro ter o sacrifício para queimar. Só que claro que nós sabemos que Jesus, ele já fez o sacrifício perfeito e não precisa ser mais feito nenhum sacrifício. O sacrifício perfeito já foi feito. Mas se você for ler o momento da cruz de Jesus, o momento do sacrifício perfeito de Jesus, o que estava sobre ele? O que estava sobre Jesus? Fica em pé, amado. No momento da cruz, no momento em que Jesus realizou o sacrifício perfeito que não precisa mais ser feito, estava sobre ele todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Todos os pecados que houveram até ali, todos os pecados que aconteceriam dali para frente. Por quê? Porque a nova aliança é sombra da antiga aliança. E lá no tabernáculo eles precisavam fazer o sacrifício da expiação pelos pecados, e todos os pecados eram jogados em cima daquele cordeiro que era imolado, que era sacrificado. E aí Jesus, ele faz esse sacrifício e todos os pecados
de toda a história ficam sobre ele. Nós temos que entender, amado, nós temos que entender um culto racional. Romanos 12 diz que nós devemos fazer um culto racional a Deus. Nós devemos ter dentro da nossa mente que nós devemos apresentar o nosso corpo com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é culto racional. Todos os domingos nós viemos aqui para entregar ao Senhor um culto racional. Nós não viemos aqui para levantar as mãos e cantar. Nós não viemos aqui para receber uma palavra. Nós não viemos aqui para receber uma oração. Nós viemos aqui para entregar o nosso culto racional ao Deus que merece todos os nossos cultos. Somente Ele é merecedor. Então, não entender a nossa identidade em Deus leva a produzir adoração falsa. Isso é abominação. Ah, Jesus. Quando Jesus ele recebe todos os pecados, Ele está apontando para nós entendam, nós não precisamos fazer mais sacrifício. Mas como todo o pecado estava sobre Jesus, e Romanos 12 diz que nós devemos nos apresentar no culto a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que eu apresento o sacrifício vivo para Deus se o meu pecado já estava sobre Jesus? Como? Para apresentar um culto perfeito a Deus, precisa de sacrifício. E sobre esse sacrifício precisa estarem os pecados. Então, como Jesus já fez o sacrifício perfeito, a única forma que tem de nós sacrificarmos de verdade hoje é nós nos arrependermos. A única forma que tem de nós prestarmos um culto verdadeiro, um culto realmente verdadeiro e puro a Deus, é nos arrependendo, é nos confessando, é nos achegando a Ele com arrependimento, com confissão. E aí o Espírito Santo que já habita em nós, Ele vai providenciar o fogo para queimar esse sacrifício e para acender esse incenso que são as nossas orações. Nós precisamos do fogo. Só que o fogo só vem se tiver sacrifício. Então, enquanto você esconder o teu pecado, enquanto você não se arrepender, enquanto você não entrar na presença de Deus, arrependido, confessando o seu pecado de verdade, você não precisa confessar para homens, para isso não precisa, para ser curado você precisa, mas para que você possa realmente entrar na presença de Deus, e cultuar a Ele de verdade e entregar incenso a Ele, que são as tuas orações, e esse incenso seja recebido pelo Senhor, você vai ter que ter arrependimento. E você vai ter que colocar na presença de Deus uma confissão genuína e verdadeira do teu pecado. E vai ter que clamar pela misericórdia dEle. E o Espírito Santo, Ele vai acender o fogo que queima tanto o sacrifício que você está fazendo, quanto o incenso. Aí o fogo que você vai oferecer ao Senhor não é fogo estranho,
Porque o Senhor, Ele só aceita fogo que vem dEle mesmo. O Senhor não aceita fogo produzido. O Senhor não aceita adoração falsa. O Senhor somente aceita adoração que é produzida pelo Espírito Santo dEle. Então eu quero convidar você que quer entregar adoração verdadeira a Deus hoje. Nada de plástico. Nada falso. Sem reservas. Você que quer fazer isso de uma forma verdadeira, um culto racional a Deus. Eu quero convidar você a vir até aqui na frente e ficar um tempo com Deus aqui, entregando um culto racional a Ele, verdadeiro, sem emocionalismo, não almático, algo que você realmente quer entregar a Deus, um culto real, um culto santo a Deus. Eu convido você a estar aqui na frente. Entregue a Deus o seu culto hoje. Entenda a tua identidade, amado. Você é filho. Você é filho. E o filho, ele é um adorador. João 4:23 diz que os olhos do Pai, ou seja, Ele procura os filhos que são adoradores, que adoram em espírito e em verdade, não com emoção. Não aqueles filhos que querem adorar na emoção, não. Aqueles filhos que querem realmente entregar um culto a Deus. Um culto com arrependimento. Um culto com confissão. Um culto que garante. Um culto que garante que o Espírito Santo vai derramar fogo sobre o altar. Um culto que vai agradar ao Senhor, porque vai levar as tuas orações como incenso de aroma suave a Deus. Talvez você precise só disso para ser curado. Talvez você precise só disso para ter a tua vida espiritual com Deus destravada. Talvez a tua vida esteja travada há muito tempo. A tua vida de relacionamento com Deus. Ore ao Senhor. Entregue a Ele o teu culto racional essa noite. Ele merece. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. O fogo do Espírito Santo vai descer sobre alguns corações essa noite. Aleluia. 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 Mais alguém gostaria de entregar um culto verdadeiro a Deus hoje? Ir mais além? O Senhor convida para ir com Ele
E para alguns ele convida para ir mais além. Talvez estejamos com a nossa vida de adoração a Deus muito bem, 100%. Talvez o teu devocional diário esteja incendiando. Talvez com o tempo de secreto teu, o quarto encha, a glória do Senhor encha, porque você já está entregando cultos verdadeiros a Ele. Mas se você acha que você deve melhorar esse relacionamento, você deve ter um up nesse relacionamento, você tem oportunidade ainda. Aleluia. 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 Sim, Espírito Santo. É agora. É agora, Espírito Santo. É agora. É agora, porque o fogo, ele só vem com sacrifício. O teu Espírito já habita cada um de nós. Mas o fogo ele só vem com sacrifício. Ele só vem no altar que sacrifica. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, venha tocar as vidas agora. Venha incendiar os corações. Sim. Sim. Sim, Espírito Santo. Sim. Venha tocar. Venha tocar. Venha queimar o sacrifício no teu altar. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Queima o sacrifício. Queima o incenso que está nos corações, que está nos lábios, que está no clamor de cada coração. Sim, Espírito Santo. Incenso subindo ao Senhor, queimado pelo fogo, produzido pelo Espírito Santo em cada coração. Sim, Espírito Santo, venha queimar, venha queimar, venha queimar, venha queimar, venha queimar. Sim, Espírito Santo, venha queimar, Espírito Santo, venha queimar. Sim, amado, sim, amado. Oh, aleluia. Desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do
vem como em Pentecoste, que enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus Aleluia. da minha vida, Glórias ao teu nome, Jesus. que me compreendeu. Amado, se alguma coisa você conseguiu assimilar hoje dessa mensagem, que seja você ativar esse tempo de secreto que está parado há tanto tempo, esse tempo de adoração verdadeira e sincera ao Senhor, e o arrependimento e a confissão, que é o que vai gerar o fogo no teu coração. De nada adianta passarmos a vida em igreja e não termos um aprofundamento no Senhor. Amém? Glória a Deus. Sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem.